Olá, eu sou Juliana Caligares e este é mais um vídeo do nosso canal sobre teatro, artes, histórias e curiosidades do mundo do teatro e das artes. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos lá! Hoje, o teatro e a ditadura militar, parte 2, o Rei da Vela. O Rei da Vela é uma farsa escrita em 33 pelo Oswald e trata da história do Abelardo I, um agiota que também era fabricante de vela, da sua relação com os clientes, com a sua família, com o sistema capitalista e com a economia do Brasil daquela época, do ponto de vista dele daquela época. O Oswald escreveu O Rei da Vela muito inspirado pela sua própria situação econômica após a crise de 1929, após a Revolução de 30, após a Revolução Constitucionalista de 1932. O plano de fundo da obra é a crise econômica da década de 1930, logo após a quebra da Bolsa de Nova York, aquilo que a gente estuda na escola, sabe? Essa história importante do início do século XX. E nesse período, São Paulo recua como potência cafeeira e o ciclo industrial é fortalecido a partir de então lentamente. Nessa história, o Abelardo I é um agiota e também é um fabricante de vela, por isso ele é o rei da vela e ele está à beira da falência. Como agiota, portanto, ele empresta dinheiro a juros abusivos e quando seus clientes não conseguem pagá-lo, ele literalmente enjaula os clientes dentro do seu escritório. Os personagens da obra inteira são uma caricatura da tradição, da família e da propriedade, pintados com as cores fortes do humor da época e também como uma forma de crítica social à corrupção, que pinta o mau caratismo dos personagens a partir da sua fome de desejo, sexo e poder. O Rei da Vela só foi publicado em 1937. Foi escrito em 33, mas foi publicado em 37, a única edição em vida do autor. Mas essa obra só foi montada mais de 30 anos depois, porque ela foi considerada inviável, inencenável na época da sua escritura, da sua elaboração. Quem montou o Rei da Vela? Isso mesmo, José Celso Martinez Correia, em 1967. No ano anterior, o galpão onde ficava a sede do Teatro Oficina havia passado por um incêndio, havia sofrido um incêndio em 66, e na procura do novo espaço onde seria o próximo lugar do Oficina, houve também a procura pela peça que inauguraria o novo modus operandi do Oficina. Esse incêndio do Oficina, como diz o próprio Zé Celso, não foi só um incêndio do lugar, mas foi um incêndio do modo antigo de operar do Oficina. Quando eles encontraram, quando o Zé Celso sintonizou com o Oswald e achou o Rei da Vela, ele descobriu também um novo jeito de fazer o teatro carnavalesco, báquico, dionisíaco, que marcaria as produções do Teatro Oficina. E esse novo prédio, esse novo lugar está lá até hoje, na cidade de São Paulo, e vem então trazendo essa estética para nós até os dias de hoje. Mas vamos voltar lá atrás, vamos voltar em 1967. A gente tem que pensar de forma contextualizada. Saca só, era 1967. O Zé Celso e o pessoal do Oficina, eles encontraram esse texto escrito em 33. Bicho, o Brasil não tinha mudado tanto assim em 33 anos, em 34 anos, a ponto de tirar o ineditismo dessa obra. Mais de 30 anos depois, esse texto ainda continuava super atual. E isso é que é assustador. E ao mesmo tempo, esteticamente provocador e interessante para um artista como o Zé Celso. Vamos lembrar o que foi falado no vídeo anterior. O golpe civil-militar do Brasil foi imposto na madrugada de 31 de março de 1964, quando um general chamado Olímpio Mourão
decidiu sair com as suas tropas de Minas Gerais rumo ao Rio de Janeiro. E ele avisou a sua galera toda de que ele estava fazendo isso, e essa notícia é que gerou o start desse golpe civil-militar. A partir daí, uma série de coisas foram acontecendo no Brasil em termos de censura e repressão. E aí várias políticas foram impostas pelo governo nesse sentido, dentre elas os famosos atos institucionais. A gente tem o ato institucional número 1 e o mais perverso de todos, que foi o ato institucional número 5, e desse eu vou falar no próximo vídeo, porque tem a ver com outra grande obra do Oficina, que é o espetáculo Roda Viva. Bem, a censura não era tão intensa assim a ponto dessa montagem ter sido uma das obras canalizadoras da Tropicália no Brasil. Gente, isso é muito louco, isso é muito legal. Essa montagem, o teatro, junto com outros artistas, Hélio Oiticica, Caetano, enfim, houve teatro também no nascimento da Tropicália no Brasil, esse movimento tão importante, tão lindo, tão maravilhoso. Vale lembrar que a ditadura civil-militar e todas as suas violências, todas as atrocidades, torturas e mortes, elas não aconteceram todas de uma vez só. A ditadura civil-militar no Brasil durou 20 anos, então a coisa, o sistema, o regime ditatorial, ele foi acontecendo gradativamente, devagar e sempre, paulatinamente. E nesse momento é que a gente vê ali o farol da raça, Os artistas, então, iluminando as questões, iluminando os problemas, enfrentando de modo altivo, colocando as questões, incendiando a opinião pública, trazendo uma obra como O Rei da Vela. A estrutura de colagem desse texto, a estrutura não linear dessa narrativa, foi um prato cheio para a Oficina construir a sua estética da carnavalização, palavra difícil de falar, que foi estratégica para a nova estética da Oficina. O texto oswaldiano joga com a representação, joga com a teatralidade, vai incorporando coisas do teatro antigo. Até tem uma incorporação do ponto, que era aquele sujeito que ficava na frente do palco, dentro de um fosso, com uma tapadeira de costas para o público, de frente para os atores, dando as falas, falando baixinho, porque os primeiros atores das companhias, eles não se davam ao trabalho de decorar o texto, e o ponto fica ali soprando o texto para eles. Nessa peça, ela é tão... Ela serve tanto como ruptura de paradigma que o Oswald ele incorpora o ponto e o Zé incorpora o ponto na encenação também. Essa encenação foi tão importante que eu gostaria de citar uma fala do Aimar Labaki. Diz o Aimar: numa associação livre é possível imaginar que se a peça tivesse sido montada antes de Vestido de Noiva, que foi em 1943, vai ter um vídeo sobre Vestido de Noiva, tá? Então, retomando, se essa peça tivesse sido montada antes de Vestido de Noiva, de 1943, texto de Nelson Rodrigues, dirigido pelo polonês Zbigniew Ziembinski, a dupla Oswald e Zé Celso teria sido precursora da fase moderna do teatro brasileiro. Olha a importância dessa montagem, na opinião do Aimar Labaki. A gente tem que pensar o seguinte: 1967 não era 1970, quando a coisa realmente endureceu. Como eu falei, a censura ainda era permeável, ainda não havia sido imposto o AI-5, a gente conseguia ainda ter um fluxo de trabalho artístico, principalmente no teatro. Enfim, para a gente ter uma ideia do contexto. Uma outra montagem da Oficina, com direção do Zé, Roda Viva, texto de Chico Buarque, sofreu muitos atentados da censura, foi altamente perseguida e, no entanto, O Rei da Vela era muito mais virulento, era muito mais denunciatório, era muito mais agressivo no sentido de expor a ditadura, de expor as atrocidades, de expor a corrupção, de expor a tortura, de expor
todas as atrocidades da ditadura civil-militar brasileira até 1967. Em 2017, essa obra ganhou uma remontagem com quem pôde estar novamente no elenco, por exemplo, o Renato Borg, o próprio Zé, que completou 80 anos de vida, então foi uma homenagem a ele, uma homenagem aos seus 60 anos de carreira. E eu acho que é importante quando a arte, o teatro e uma sociedade como a brasileira permitem a revisitação de uma obra tão fundante da identidade nacional a partir dos anos 60 e toda aquela convulsão que aconteceu após a Era Jango, sendo revisitada em 2017 após os acontecimentos políticos desde as passeatas de 2013. É isso que eu tinha para falar hoje. Tem ainda mais sobre ditadura militar e teatro. Acho que é um tema importante, é um tema atual. No próximo vídeo, a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Roda Viva, Chico Buarque, na montagem, oficina, sob direção, José Celso Martins. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, se inscrever, porque isso me ajuda muito, muito, muito a divulgar o canal, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Beijo, muito obrigado e até a próxima.